Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Orando de maneira eficaz. Orando de maneira eficaz. A palavra que eu quero dividir com vocês está em Mateus 7, que diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Palavra do Senhor nosso Deus, digam glórias a Deus. Meu povo, é importante a gente frisar que quem ensinou esse método de orar foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele orava, ele tinha uma vida de oração. Sempre que ele precisava que algo tremendo acontecesse, ele orava. Ele buscava a Deus, ele pedia a Deus. A ponto dos discípulos um dia, vendo que ele sempre orava, ele subia o monte, ele gastava tempo em oração, os discípulos um dia então pediram a ele: mestre, ensina-nos a orar, porque eles viam que a oração de Jesus surtia efeito. Não é que eles não soubessem orar, não é que eles não sabiam o que era oração. Não, as pessoas já oravam, oração já existia. O que eles queriam dizer é: mestre, ensina a gente a orar como o Senhor ora, de uma maneira que a gente vê a resposta acontecer, a gente vê o milagre acontecer. Como é que a gente ora assim, do jeito que o Senhor ora? Ou quais são as palavras que o Senhor utiliza para que o milagre aconteça como acontece? Não é interessante isso, povo de Deus? Porque orar, povo de Deus, todo mundo ora, todo mundo faz sua oração. Mas será que as nossas orações estão sendo como as orações de Jesus ou como as orações do povo do tempo de Jesus, em que ninguém via o resultado? Eu quero orar de um jeito que o milagre aconteça, eu quero orar de maneira eficaz. E como orar de maneira eficaz? E aí Jesus então, ele começa ensinando assim, ele começa dizendo: olha, presta atenção, peçam que vocês receberão, procurem, vocês encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Meu povo, o que Jesus quis exatamente dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: olha, primeira coisa, se você tem necessidade de algo, peça a Deus. Peça. Às vezes a pessoa, ela quer ser abençoada, mas ela não pede. Ou então ela fica enrolando, ou querendo utilizar palavras enfeitadas, palavras, sei lá, criadas, bonitas, eruditas. Jesus, ele foi bem direto. Você precisa de alguma coisa? Então peça. A gente precisa aprender a pedir, povo de Deus. A pedir de maneira direta, eficaz, do jeito que precisa ser feito, sem ficar enrolando. O que você precisa? Eu preciso de saúde. Então o que você tem que fazer? Em vez de você ficar enfeitando orações, você tem que entender que o Senhor, ele é Pai. E o Senhor é como eu e você. A única diferença é que ele é Espírito.
E o Senhor disse que importa que aqueles que o adorem, que o busquem, adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Por que normalmente nós pedimos para a pessoa fechar os olhos na hora de orar? É necessário fechar os olhos? Não, não é necessário. É importante. Mas por que é importante? Não é porque Deus só escuta a oração de quem está de olho fechado, não. É porque quando você fecha os olhos, teoricamente você se desliga, é um sentido a menos. É um sentido a menos. Você desliga o botão da visão. Então já é menos coisa para atrapalhar, menos coisa para tirar a tua atenção. Porque você tem que orar em espírito. O que é orar em espírito? É quando você se desliga do que é material aqui, tudo que é material dessa terra, você se liga no espiritual, você se eleva espiritualmente. Você tem que se desligar. Você tem que se desligar das preocupações, você tem que desligar daquilo que você está vendo, das inquietações, dos barulhos. Então é importante você orar de maneira direta, olhos fechados, ou num local que não tenha nada te chamando, te tirando a atenção, e um local silencioso. Por que a gente, aqui eu costumo na hora da oração colocar uma música de fundo? Exatamente para abafar todo e qualquer outro barulho que venha de fora. E a música, ela é instrumental, ou seja, ela só tem a melodia, ela não tem palavras, ela não tem letra, que é para você não ficar prestando atenção na letra e se desligar da oração. Se você for prestar atenção na melodia, você vai ver que não tem nada nela e você deixa ela fluir. Então, em espírito significa você se desligar de tudo, se elevar espiritualmente, eleva o teu pensamento a Deus, a tua fé, a tua confiança e começa a conversar com Deus. Conversar. E aí estamos falando de necessidades. O que eu faço? Se eu estou precisando de saúde, então eu vou dizer: Senhor, eu estou doente, eu estou com uma doença tal, e Senhor, o exame deu grave, eu não estou bem, eu estou sentindo dores e eu quero a minha cura. Eu não quero mais sentir dores, eu não quero mais ser dependente desses remédios, Senhor, de passar por tudo que eu tenho passado. Senhor, me cura. Senhor, eu peço saúde, peça saúde. Mas, às vezes, a gente não recebe. E não recebe por quê, pastor? Tiago diz que é porque tem duas razões para a gente não receber. Você sabia que a inveja, as brigas, as confusões é fruto de necessidades frustradas? Necessidades que não foram satisfeitas. Como assim? Eu vou explicar para você. Olha, presta atenção na segunda lição. A primeira é: se você tem falta de alguma coisa, necessidade, peça. A segunda: se você não ora com propósito, a falta de oração e de propósito gera as brigas e as confusões. Que isso, pastor? Sim, povo de Deus. Olha, por incrível que pareça, briga, confusão, inveja, tudo de ruim é falta de oração e falta de objetivo naquilo que a pessoa quer. Olha,
o que Tiago diz para que eu possa justificar o que eu estou falando para você. Eles dizem assim: querem o que não têm. Olha como é sério. Até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Olha só. A inveja nasce da necessidade ou da vontade, do desejo de ter alguma coisa. Lutam e fazem guerra para tomar o que é dos outros. E, no entanto, não têm o que desejam. Olha só, e no entanto, não têm o que desejam. Por quê? Porque não pedem. Então, olha o que Tiago está dizendo para a gente, meu povo. As pessoas invejam, matam, fazem guerra para conquistar o que é dos outros, porque inveja o que os outros têm, deseja o que os outros têm e não conseguem. E aí ele dá o segredo mais ou menos assim: não precisava de nada disso, não precisava invejar, não precisava roubar, não precisava matar, não precisava de nada disso, era só pedir. Que tremendo, povo de Deus! Alguém está compreendendo aqui? Era só pedir. Jesus disse assim: vocês são maus, falando para a humanidade, mas mesmo sendo maus, vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês. E é verdade, nós procuramos nos esforçar, trabalhar para dar o melhor para os nossos filhos. Então vocês são maus e sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então peçam. Em vez de você invejar o que uma outra pessoa tem, vai a Deus e pede o que você deseja. Em vez de você ficar com raiva porque o fulano conquistou isso ou conquistou aquilo, vai até o Pai e pede o que você também tem vontade. Ele diz tudo isso porque não pedem. Você está precisando de dinheiro? Aí está uma coisa muito séria, povo de Deus. A maioria das pessoas, elas têm receio, elas ficam sem jeito de orar pedindo dinheiro. Ora, como que você vai ter o que a outra pessoa tem? Como que você vai conquistar o mesmo que alguém que você gostaria de ter o que ela tem? Não é inveja, não. Você gostaria, eu queria ter uma casa bonita assim. Na verdade, eu queria ter só a minha casa. Puxa, eu queria tanto ter condições de comprar um carro, não ficar dependendo mais de ônibus, essas coisas todas, Uber, etc. Eu queria poder me vestir um pouco melhor. Para que tudo isso aconteça, do que você precisa? De dinheiro. E o que o Senhor está dizendo aqui através de Tiago? Você quer ter dinheiro? Então peça. Mas muita gente tem dificuldade de fazer essa oração. Por quê? Porque infelizmente teve um ensinamento que não é de Deus, dizendo que não, a gente como cristão não pode se preocupar com dinheiro, não pode se preocupar com coisas materiais. Olha que o dinheiro não é bom. Não é verdade isso. Deturpam a palavra, que o dinheiro é a raiz de todo. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor excessivo. Mas o amor excessivo a qualquer coisa é a raiz do mal. Qualquer coisa que você ama mais, primeiro, que a Deus, ou que qualquer outra coisa, se torna algo ruim, nocivo. Então o dinheiro não é ruim. Ruim é você ser uma pessoa avarenta, mesquinha. É vontade de Deus que você tenha o melhor, mas você, em vez de
ter o melhor, inveja o que o outro tem, deseja o que o outro tem, fica com raiva porque não tem. Porque você não pede, depois culpa a Deus. Eu não tenho, do que adianta buscar a Deus se eu não tenho assim, se Deus não me abençoa? Mas espera aí, mas não te abençoa por quê? Você já pediu? Você já pediu o valor que você precisa para você sair desse buraco que você se encontra? Não, pastor, eu não peço não, eu peço para Deus me abençoar. Me abençoar? O que é me abençoar? Você já parou para pensar nisso que você falou? Deus me abençoa, mas o que é me abençoa? Tem tanta coisa. O que você precisa? Eu vou te dar um exemplo para você entender. Presta atenção e aí eu encerro por hoje. Depois, amanhã a gente continua, tá? Hoje é só o primeiro dia. Vamos para o cego de Jericó. Presta atenção o que é pedir. Vocês não têm porque não pedem. Cego de Jericó. Ele é mendigo, cego, está na beira do caminho. Ele ouve que Jesus vai passando e ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele falava era só isso, ele não dizia outra coisa. Tem misericórdia. Mas tem misericórdia por quê? Presta atenção para você entender. Ter misericórdia não é uma oração completa, não é uma oração bem feita. Alguém está acompanhando, pastor? Você está conseguindo entender que esta oração ela não é bem feita, que é uma oração que pode ser que não seja atendida e que quase não foi atendida porque Jesus passou direto e não parou para conversar com aquele homem? Aí podemos dizer assim: Jesus não parou porque ele queria ver a fé daquele homem. Sim, é possível, sim. Mas podemos também interpretar que Jesus não parou porque aquele tem misericórdia não estava sendo claro para Jesus. A gente pode também interpretar que Jesus não parou porque Jesus tem misericórdia de mim. Era vago. Bom, ele está pedindo misericórdia, mas em quê? Eu não sei do que ele está falando. Misericórdia. Então, tá bom, misericórdia, então ele quer compaixão, ele quer o quê? Que eu perdoe. É o que ele quer? Misericórdia por quê? E Jesus passou. A sorte é que aquele homem foi persistente, mas continuou persistindo na oração errada, do jeito errado. É isso que eu estou tentando ensinar para você. Para a oração ser respondida tem que ser do jeito certo. Ele pede do jeito errado, até que Jesus chama ele, manda lá buscar ele, traz ele aqui. Aí Jesus diz assim: o que você quer que eu te faça? Vem cá, seja direto. Misericórdia é uma coisa muito vaga. O que realmente você quer? E ele diz: eu quero voltar a enxergar. Opa, agora você pediu. Agora você foi claro, agora você foi direto. Então seja feito conforme a tua fé, porque tem misericórdia. Você é cego, você é mendigo, você está na beira do caminho, enfim, tanta coisa. Misericórdia pode ser. Se você está entendendo, diga amém. Misericórdia é tanta coisa. Misericórdia pode ser perdão. Você está arrependido dos seus pecados e quer: meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. Pode ser muita coisa. Então diz para mim, Bartimeu, o que você quer? Porque misericórdia não está claro para mim. Eu quero enxergar. Opa, agora sim. Agora a gente chegou num ponto que a gente gostaria. Então seja feito conforme a tua fé. Então, minha irmã, você quer orar para que Deus te responda? Peça o que você quer. Senão você vai ficar frustrado, com inveja,
com raiva, chateado, porque tudo isso vem das frustrações da pessoa não ter o que ela deseja. Ela quer, mas não tem. Porque ela não tem, isso provoca essa onda de sentimentos ruins e destrói a vida da pessoa. Então, eu pergunto para você: você tem necessidades? Você gostaria de pedir algo para Deus hoje em oração? Vamos fazer o seguinte? Vamos. Primeiro, eu quero que você escreva aqui qual é o seu pedido de oração. Por favor. A gente vai ter essa semana inteirinha para a gente orar. Então não mistura um monte de coisa. Um outro erro também é a pessoa misturar. Não, organização. Nós vamos fazer essa corrente de oração a semana inteira, até sexta-feira. Então serão 5 orações. Você vai poder fazer 5 pedidos. Então hoje, qual é o primeiro pedido que você escolhe? Mas explique aqui o que você precisa que Jesus faça. Ele chamou você agora como ele chamou Bartimeu, e ele está perguntando: o que você quer que eu te faça? Escreve aqui agora. Enquanto você escreve, nós vamos começar a orar, tá bom? Escreve, seja direta, seja direto agora. Ouça a pergunta de Jesus: o que você quer que eu te faça? Amém? Meu povo, esse momento ele é tremendo, ele é santo, porque agora é o momento de oração. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Muito bem, meu povo. Estamos na presença do Senhor Jesus. Ele mandou te chamar. E Ele te pergunta agora: o que você quer que eu te faça? Por favor, não misture um monte de coisas. Você tem muitas necessidades, mas em vez de você falar um monte de coisas, hoje, eu quero que você foque em uma necessidade sua. Diga para Ele o que é e por que você está precisando desse milagre. Tá bom? Conversa com Ele. Diz para Ele o que é e por que você está pedindo que Ele te abençoe com essa bênção, com esse milagre. Fala para Ele agora. Por favor, peço a você nesse instante que você gaste esses minutos preciosos. Jesus mandou te chamar, mandou chamar você para perguntar: o que você quer? Você quer o quê? Aproveita esse momento. Senhor, eu quero isso, porque está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo assim, e eu não quero mais levar essa vida desse jeito, Senhor.
E a razão disso está acontecendo é porque está me faltando isso. Por exemplo, Senhor, eu tenho recebido ameaças porque eu estou devendo a agiotas. E, Senhor, eu preciso pagar 10 mil reais, e porque eu não tenho esse dinheiro, estão me ameaçando até minha família. Eu estou perdendo o sono, a paz, eu estou muito preocupado, Senhor, e eu estou pedindo ao Senhor que me abençoe, que envie uma porta, um meio de eu conseguir, meu Pai, conquistar, ganhar esses 10 mil reais. Senhor, eu não sei como, e eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, mas eu acredito no Senhor, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e o Senhor disse que nos daria riquezas encobertas, tesouros escondidos. Então, Senhor, se existe um local onde tem esse tesouro, onde tem essa riqueza, onde eu consiga ganhar algum trabalho que eu possa fazer, ou alguma pessoa que o Senhor pode tocar no coração dela para eu conseguir esses 10 mil, Senhor, me ajuda agora, me abençoa, me entrega esta graça, esta bênção. Amém, povo de Deus? Mais ou menos assim, mas você vai falar com suas palavras e de acordo com a sua necessidade, porque alguns não é o dinheiro, é a saúde, e aí você vai orar pedindo a cura, você vai conversar com Jesus, conversa com Ele, conversa pedindo a saúde, a cura, diga para Ele que você quer a cura. Outros, talvez seja uma situação familiar, uma situação no casamento, com um filho, com uma filha, enfim, povo de Deus, eu sei que cada pessoa precisa de um milagre diferente. Então eu quero que você converse, vai, conversa. Eu vou ficar em silêncio, fazendo aqui a minha oração. Eu vou estar aqui, mas eu vou estar em silêncio para que você possa fazer a tua, tá bom?
fez o seu pedido, clamou a Deus. Então, todos juntos agora, oremos assim. Diga assim: Senhor Jesus, esta minha oração eu entrego nas tuas mãos. Digam: Senhor, eu acredito no teu poder, que nada é impossível ao Senhor, e eu creio, como diz a tua palavra, que o Senhor recompensa quem te busca. Eu quero agradecer desde já pelo milagre que eu tenho certeza que irei receber. Deixo aqui no teu altar, nas tuas mãos, a minha oração, a minha necessidade. E eu faço esta oração no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pegue a sua água, por favor, e beba esta água agora, pensando no milagre, nesse milagre que você pediu. Isso, beba, pense no milagre, chame ele à existência, e eu tenho certeza que ele sairá do mundo espiritual e virá aqui para o nosso mundo físico. No nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão na minha direção e digam assim: eu ligo aqui na terra com o meu profeta a minha bênção, e eu tenho certeza que será ligado nos céus. Amém. Amém, meu povo. Glória a Deus. Você crê? Acredita mesmo de verdade? Quem acredita? Você crê mesmo nessa bênção? Oh, maravilha, creia, não duvide. Olha só, outro ensinamento de Jesus que a gente vai aprender foi: não duvidem. Se vocês pedirem e acreditarem que o que vocês pediram já aconteceu, assim será feito. Então, não importa a circunstância que você veja. Lembra que eu disse, fechamos os olhos para anular os sentidos? Você vai enxergar coisas que vão trazer uma mensagem, enxergar e ouvir, que vão trazer uma mensagem para você negativa, como que não foi atendido, não aconteceu. Mas nós não precisamos dos sentidos. Nós agimos pela fé. E a fé chama à existência o que não existe. Então, se os teus sentidos disserem que não aconteceu, recuse os sentidos e creia na tua fé. Amém? Deixa a curtida, compartilha com amigos teus, se inscreve aqui no canal, me segue aqui na página, tá bom? Não esquece isso não, tudo bem? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele te dê a paz, hoje,
amanhã e sempre. Que todos digam amém. Manda um abraço para mim bem apertado, tá? Abençoa a minha vida, que eu creio que eu serei muito abençoado. Eu te amo, tá? Povo de Deus, fica com Jesus, fica na paz de Cristo. Fiquem com Deus.